Venerável Guido Scheffer, uma luz para a nossa juventude. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vida deste jovem que tanto tem a contribuir para a nossa vida e que também é brasileiro, foi seminarista, surfista, olha só, foi uma pessoa normal, está em processo de beatificação. Então, hoje nós receberemos a querida Ângela, que é irmã do Guido. Olha só, gente, como é incrível, né? Nós estamos aqui diante, né, de um santo tão recente e poder falar com uma pessoa familiar dele, né? É realmente um privilégio. Então já envia essa live para aquele amigo que você sabe que gosta do Guido, né? Para aquele amigo que gosta de conhecer a vida de novos santos, que quer ter, né, quer conhecer a vida de um santo novo, de um santo jovem. Então já envia para ele, fala para ele não perder essa live, vai. Clica aqui nesse aviãozinho e envia para pelo menos 3 pessoas. Vai, envia aí. Tô esperando. Envia aí. Olha só, a Gleice dizendo: sou do Rio, frequento a Igreja Nossa Senhora da Paz, onde o Guido palestrava. Muito bom, a Igreja Nossa Senhora da Paz, onde, né, estão os restos mortais do Guido. Muito bom. Estou esperando. Tem gente que ainda não enviou essa live para 3 pessoas. Você que acabou de entrar, envie essa live para 3 pessoas, para que 3 pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus através da intercessão do Guido. Estou esperando aqui a Ângela, que vai compor essa live junto comigo, né? Essa live onde eu pensei especialmente para entrevistá-la, para que a gente de fato converse sobre a vida do Guido, para que a gente entenda mais quem foi, né? Para que a gente entenda mais a sua história e que ele possa realmente, o exemplo dele possa realmente ecoar nas nossas vidas. Ângela, você já entrou aqui porque eu não te vi até agora. Ângela. Não sei por que não estou vendo a Ângela aqui. Será que ela vai enviar? Ah, será que ela tá pelo Insta do Guido? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, já vai enviando esta live para alguém. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Alguém do Rio? Compatriota do Guido? Digam aí, digam aí. Tem alguém aí? Do Rio de Janeiro? Ou não? Eu sou capixaba, eu tô aqui pertinho. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu não tô conseguindo entrar em contato com a Ângela. Não sei o que houve. A Andressa dizendo que é do Rio, Rafa dizendo que é do Rio, a Gleice é do Rio. São Paulo serve? Ah, serve, né? Serve. Mas olha, eu tô perguntando do Rio porque é onde o Guido, né, era onde o Guido frequentava, onde o Guido morava. A Raíssa dizendo que tá no Rio, né, para que ele frequentava. Oh, coisa boa. Ah, agora eu vi, Ângela. Obrigada, eu não tinha te visto. Agora que eu vi que você chegou, eu vou te convidar, peraí. É que você tá na página do Guido. Digam aí, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo direitinho, por favor. Peraí, vamos inverter aqui. Pronto. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Ângela. Tudo bom, querida? Tudo bom? E você? Tô bem também, graças a Deus. Ângela, primeiro eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz quando você disse que podia. Sobretudo porque a gente está num momento tão especial, né? Onde o Guido foi declarado venerável há tão pouco tempo. Eu acho que se faz ainda mais urgente a gente propagar, né, a causa da beatificação dele, e realmente trazer esse exemplo luminoso que foi, né?
Sim, é verdade, Angélica. Obrigada, eu que agradeço o convite, viu, de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Ângela, antes da gente começar a nossa live, então fala um pouquinho, né, sobre quem é você, o que que você faz, se apresenta pra gente. Tá bom. Aliás, eu adorei quando você me pediu para dar uma pequena descrição de quem eu sou, porque eu sempre falo só do Guido, e às vezes depois das palestras eu escuto assim: você é freira? Qual a sua congregação? Ai, ai. Não, eu não sou freira. Eu sou a irmã mais velha do Guido, né? E hoje eu trabalho na causa de beatificação dele. Hoje não, já há bastante tempo, né? Eu trabalho ajudando, né? A gente criou uma associação chamada Associação Guido Schaeffer, né? Qual é o objetivo da nossa associação? É conservar, contar a história do Guido, divulgar, promover, né? Promover a devoção também, auxiliar, né? Da forma como a gente pode na causa de canonização, auxiliar através da divulgação, né? Uhum. E a gente também tem um memorial que a gente criou há alguns anos atrás, em 2019, a gente conseguiu inaugurar. Temos, graças a Deus, já algumas obras que, assim, conhecendo e amando o carisma do Guido, né, colocaram o nome dele, também é uma grande graça. Mas, bom, além de fazer parte dessa associação do Guido e estar aí difundindo a história dele, eu sou Não casada, é esse ano freira. faço 30 anos de casada, sou mãe de 4 filhas, 4 Marias, graças a Deus, já estão adultas, né, na faculdade. E também trabalho, né? Assim como a maior parte das pessoas que faz parte da nossa associação são pessoas leigas, nós temos alguns padres Uhum. também, né? Temos 3 padres até na direção da associação, mas a maior parte das pessoas são leigas, as pessoas que rezam o terço do Guíado conosco, né? Tem suas famílias também, seus trabalhos, e se dedicam, assim, como católicos, né? A gente deve ter, como dizia o Guido, um apostolado. Uhum. Então, são pessoas que se dedicam nesse apostolado aí da causa de beatificação e canonização do Guido. Excelente. Fala do texto, Ângela. O terço, então, o terço do Guido a gente reza de segunda a quinta no Instagram, né, do Guido, nesse canal que eu estou aqui falando com vocês. É uma devoção que começou assim um pouco depois que Guido morreu e que começou a se espalhar a fama de santidade de Guido, ainda não tinha nem o processo. Uma freira que trabalhou com Guido, que é a irmã Caritas, né, ela é missionária da caridade, ela compôs esse terço. Então ela pegou uma oração que Guido escreveu, né, que é muito bonita, a gente gosta muito dessa oração, ela colocou no início, depois 34 Ave Marias, porque Guido viveu 34 anos, depois 3 Glória ao Pai e uma Salve Rainha. E muita gente, assim, alcançou graças, né, rezando esse tercinho. E quando abriu a causa de Guido e tudo, ele foi trasladado para a paróquia Nossa Senhora da Paz, os restos Uhum. mortais deles foram para lá, né, ali em Ipanema. E o pessoal de lá quis fazer esse terço perto do túmulo do Guido. Então, toda segunda-feira tinha lá esse terço. O que que aconteceu? Veio a pandemia, fecharam as igrejas, né? E, Uhum. poxa, todo mundo precisando mais que nunca de oração, né? Sim. Principalmente por saúde. E aí a gente teve a ideia, a gente já tinha o canal do Guido no Instagram, falamos, não, vamos começar a rezar assim através de uma live. E foi crescendo essa ideia, e a pandemia acabou e a gente ficou. E E vocês as preces foram continuaram. mudando um pouco, né? Primeiro era pelo Sim. fim da pandemia, depois é pela paz no mundo, pelo fim da guerra na Ucrânia. Sempre tem alguma coisa As para preces vão pedir. mudando, mas tem sempre coisa para pedir, isso não Com acaba. certeza. E graças a Deus tem sempre muita graça também, né? Muita gente agradecendo. Muito bom, muito bom. Ângela, você disse que você é a irmã mais velha, né? Isso. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos 3, Uhum. né? Éramos 3. Né? Então ficamos eu e Maurício, que era o irmão do meio. Uhum. Uhum. E o Guido é de 74, né? Isso, 74. Aham. E, bem, conta pra gente, assim, como foi. Vocês sempre foram do Rio mesmo? Como que foi essa época, assim, um pouco da... Vamos por ordem cronológica, eu não sei como você Tá. quiser, assim. Mas essa época, assim, da infância, como era na casa de vocês, como que eram as coisas? Então, a gente nasceu em Volta Redonda, na verdade, né? Aí todo mundo pergunta, ah, mas a gente morou em Volta Redonda, se mudou para o Rio? Não. Meus avós maternos, eles moravam em Volta Redonda. Uhum. Minha avó
Ela era ginecologista e obstetra. Então a minha mãe ia lá ganhar bebê com a mãe dela, Ah, muito que é uma coisa bem bom. bacana. Então eu nasci pela mão da minha avó, o Guido também, Que né? Ela que legal. fez nossos partos. E aí a minha mãe ficava lá, assim, no primeiro mês, né? A minha avó ficava cuidando dela. Enfim, a gente se batizou em Volta Redonda, né? Uhum. Passava nossas férias lá na casa da avó, aquela Uhum. alegria, né? Mas a gente sempre residiu mesmo no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Então, a nossa infância foi assim, uma infância de crianças de Copacabana nos anos 70, né? A minha mãe, meu pai era médico, minha mãe era formada em letras, né? É formada em letras e ela não trabalhou fora, ela se dedicou a Uhum. gente. Então ela Uhum. podia levar a gente bastante à praia, ela gostava de fazer isso porque ela falava assim: "Ah, é bom porque toma sol, né? E corre, brinca, Muito se bom. distrai, chega em casa com fome, come um pratão". Então a gente teve uma infância assim bem feliz, né? Estudamos no colégio em Copacabana também, que é o Sacré-Cœur Uhum. de Maria, né? Colégio católico. E assim, nossos pais, o que que eu posso dizer assim da infância do Guido, né? Nossos pais sempre foram católicos, né? Eu acho isso uma coisa boa de falar, né? A gente trabalha assim muito na igreja, eu trabalho e meu marido em encontro de casais, então a gente fala muito com os casais a importância da gente educar os filhos na fé, né? Então Uhum. eu, Guido, meu outro irmão, Maurício, a gente teve esse privilégio de ter pais que Uhum. nos educaram na fé, né? Que nos ensinaram a rezar. Nossa mãe, ela tinha uma rotina assim que ela criou de colocar a gente para dormir. Era aquela Uhum. hora que ela contava uma historinha que a gente gostava de ouvir, perguntava como foi o dia, mas sempre tinha um momento da oração, né? Da gente rezar e, enfim, entregar o nosso dia e cantar, né, quando era criança, Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Então, assim, já foi cultivando na gente a devoção a Maria, né, Sim. ao anjo da guarda, levavam a gente domingo às missas, né, e a infância era isso, assim, estudo, praia, ali aqueles amigos, né, uma vida também de oração com os pais. Uhum. E uma coisa que a minha mãe lembra da infância do Guido, né, assim, que puxa assim para esse lado de Deus, é que ela lembra que um dia, quando ela foi colocar Guido para dormir, antes disso, né, de tarde, assim, era um domingo, meu pai estava escutando um canto gregoriano na rádio que ele escutava. E o Guido Uhum. perguntou o que que era aquilo. E minha mãe explicou que eram os monges cantando, né? E ele quis saber quem eram os monges. Aí ela explicou a vida que os monges levavam de oração, que aquilo era Uhum. um canto para Deus e tal. E aí passou, né? Depois dali, quando ela foi pôr o Guido para dormir, né? E meu outro irmão, o Guido estava fungando. Ela falou: "Filho, você está fungando porque está gripado?" Ele falou assim: "Não, mãe, eu estava chorando." "Mas chorando por quê?" "Ah, porque eu vi Jesus." Aí ela achou aquilo estranho e perguntou: "Mas como assim que você viu Jesus?" "É, eu vi Jesus. Ele me falou que eu devia ir à missa, prestar atenção no que o padre falava, ser obediente aos meus pais, porque eu ia falar dele para muita gente." Ó. E a minha mãe achou assim isso muito diferente, né? Porque assim, da onde que ele ia ter essas ideias todas, né? Ela viu nisso realmente algo que se passou entre ele e Deus, né? E ele comentava depois, eu soube pelos amigos dele, sabe, de adolescência, que ele comentava assim que um dia Jesus falou para ele que ele um dia ia chamar muita gente para Deus. E assim, uma coisa que eu me lembro, né, jamais na nossa adolescência, eu, assim, tive uma fase de adolescente meio rebelde, né? Eu questionava muito. A minha mãe, ela não trabalhou, assim, no colégio, né, como professora Aham. remunerada, mas ela entrou para o Bom Pastor, que é uma Uhum. comunidade da Renovação Carismática, né, ali em Copacabana. E aí ela foi chamada um dia, assim, chamaram quem quisesse do grupo para fazer um trabalho de evangelização, falar de Uhum. Jesus nas escolas públicas. E ela topou. Uhum. Então, ela aproveitava e falava, né, enquanto estava ali fazendo os trabalhinhos para apresentar na escola, falava também para a gente. Uhum. E eu, lá na minha adolescência, comecei, mas que coisa chata. Chatice. Papo de Jesus de novo. E o Guido escutava, assim, sabe, com carinho o que a minha mãe falava. E às vezes eu interrompia a minha mãe, questionava. E o Guido falava assim: "Ângela, deixa a mãe falar." Então eu via nele, assim, esse gosto, Sim. sabe? Quando o assunto era falar de Jesus, ele tinha um gosto por isso. E uma coisa que eu reparei também na adolescência, né? Depois, quando eu me voltei, porque eu fiquei esse tempo assim de muito questionamento e tal, mas Uhum. lá pelas tantas eu
entrei para um grupo de oração da Renovação, Uhum. gostei, ali fui tocada por Deus e falei, não, eu quero chamar minhas amigas que estão distantes, né? Quero chamá-las para Uhum. Jesus. Uhum. E aí veio a ideia lá na minha mãe também, vamos fazer um cenáculo do movimento mariano. Vamos Mariana. rezar o terço, e aí a gente queria fazer esse cenáculo e eu chamei minhas amigas, e aí o Guido perguntou se podia chamar os amigos dele. Aham. E o que eu notei foi que os amigos de Guido, eles foram muito mais fiéis ao cenáculo do que as minhas Ó. amigas. Né? As minhas foram também, mas os dele corresponderam mais. Uhum. Isso sempre me intrigou. Eu falava assim, poxa, sabe, é um bando de menino surfista da praia, assim, que não tem nada a ver com a igreja. E eles vêm e ficam e participam, e dali foram para o grupo de Crisma, né? Uhum. E aí, uma vez eu até perguntei para um amigo dele, né? Mas o que que Guido falou para vocês, para convencer vocês? E aí eu acho graça desse jeito de pregar do Guido lá na adolescência, né? Ele disse assim, Cambeto é apelido, é Carlos Alberto, o nome dele. Cambeto me falou, ah, não, a gente jogava futebol no domingo. Aí Guido sempre saía mais cedo com o Maurício. E um dia eu perguntei, mas para que sai cedo? Ah, não, porque a gente vai à missa. Ah, mas para que ir à missa? Aí Guido falou, ué, quem não vai à missa vai para o inferno. Aí o Cambeto falou, como assim que vai para o inferno? Você não está sabendo? É o terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos. Aí o Cambeto disse que no domingo seguinte ele foi à missa, né? Ficou lá atrás, assim, na igreja grande de Copacabana. Aí disse que ele olhou para Jesus, tem uma imagem enorme de Jesus lá. Uhum. Falou assim, ó, Jesus, eu tô aqui, já não vou mais para o inferno, tá bom? Muito sincero, né? Muito bom isso. Ou seja, eu acho que ele não tinha muita vergonha, né? Que a gente às vezes se enche. Eu tinha muita vergonha de falar as Aham. coisas para minhas Sim. amigas, mas ele não tinha, ele, pufo, soltava. Era o apostolado do Eu desespero. aceitava. Apostolado do desespero. Ia lá, falava, É, ó, não tem jeito não, vai ter que ir pra missa. é, Muito bom, muito bom. E os amigos realmente deviam gostar muito desse jeito dele, assim, sincero, né? eles gostavam. Uma vez esses amigos me falaram também. Se ele falasse de política, a gente falava para ele: cala a boca que de política você não entende nada. Muito Mas quando ele falava bom. de religião, eles disseram que assim todo mundo se calava, sabe? E Pra escutava. escutar. Ou seja, Que é um dom, legal. né? Eu Sim. penso que isso é um dom do E Espírito ele Santo. sempre gostou, assim, de surfar, de estar na praia. Sempre gostou. E ele de pequenininho pegava a onda de peito, né? E aí depois ganhou a pranchinha de Moribug, e aí foi evoluindo, né? Depois ganhou a Aham. prancha de surf, andava assim, ia a pé, né? Porque ainda não tinha idade para ter carro, então eles iam a pé por ali de Copacabana até o Arpoador, ali tem a Praia do Diabo, né? Tem uns Uhum. lugares bons para pegar onda. Ali. Então eles iam, e conforme foram crescendo, foram indo cada vez para mais longe, aí pelo Rio de Janeiro todo, Recreio, Barra da Tijuca, Grumari, onde Uhum. tivesse onda boa, eles caíam. Aham. Aham. E ele tinha amigos, assim, tipo assim, que não eram católicos, né? Pelo que você tá falando aí. Sim, com certeza, porque eles faziam esses grupos da praia, né? Então, as pessoas ali estavam unidas pelo surf, como também na faculdade, né? Quando ele foi para a faculdade, ele fez medicina, né? Uhum. Ele voltou todo feliz, assim, no início da faculdade. Ah, você não sabe quem é da minha turma? Quem é dessa turma, Guido? O Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende é um surfista profissional, assim, famoso, Olha que surfista legal. de onda grande, premiado, né? Ele, na adolescência, gostava de assistir uns programas de surf, né? Aham. Que passavam na televisão. E o Rodrigo Rezende era, assim, um dos ídolos, vamos dizer. Uhum. E resolveu estudar medicina, porque tinha um pai médico também, e ficou na turma do Guido. Então, eles foram muito Legal. surfar juntos. O Rodrigo ia lá em casa fazer trabalho, e o Rodrigo sempre falava assim, que o Guido falava para ele de Deus, sabe? Quando eles cansavam de estudar medicina, ele falava, ah, vamos ler um salmo aqui. Aí abria o livro dos salmos. E o Rodrigo também me falou que ele fazia uma comparação, assim, falava, olha, Jesus Cristo foi o primeiro surfista, porque ele foi o primeiro homem a andar sobre as ondas. Muito bom, é Então ele verdade. tinha, assim, com as palavras, né, apropriadas lá para o surfista. Também o Rodrigo me contou que ele convidou o Rodrigo para ir com ele numa obra
que é a obra das Missionárias da Caridade, onde ele Uhum. trabalhou depois, né? O Rodrigo foi. Ele convidava os médicos, né? Assim, depois já, não só na faculdade de medicina, mas no tempo de residência, os médicos da Santa Casa, ele Uhum. convidava também para essas obras de caridade, convidava para o grupo de oração. Onde ele estava, falava de Deus. Isso é muito bom, né? Porque Sim, eu vejo hoje que muitos jovens às vezes acabam tendo esse receio assim de não estar com pessoas, de estar com pessoas que não pensem exatamente como elas, ou seja, que não sejam ali cristãs ou católicas que professem realmente a fé. Mas foi o que você disse, né? O Guido não tinha essa vergonha de estar. Primeiro, ele era amigo. Né? Primeiro ele era sim, amigo e pela amizade ele anunciava com a vida e até com algumas palavras também, né? Então eu acho que sim, é muito mais sobre influenciar as pessoas, né? Do que ser influenciado também negativamente por elas. Todo mundo tem alguma coisa boa sim. a dar, né? É, eu penso assim, que Guido, ele tinha muito amor a Jesus, né? Então, assim, quando a gente tem muito amor e a gente sabe, ele tinha consciência desse amor de Deus por ele e pelos outros. Então, ele Sim, queria, na verdade, trazer os outros, né? Mostrar esse Jesus amigo para os sim. outros, né? Tem um amigo nosso que nos ajuda muito na associação, que é o Eduardo Martins, que o Guido conheceu surfando. Ele, na Ah, verdade, era colega de turma do meu outro irmão, né? Eles faziam engenharia junto. E aí foram surfar juntos e Guido começou a falar de Jesus para ele. Ele não tinha, assim, tinha estudado em escola católica, uhum, PUC também católica, mas não tinha uma proximidade. Aí Guido apresentou o Padre Jorjão, então ele ia fazendo assim, entendeu? Não era uma apresentação de Jesus de uma forma chata, uhum. podia às vezes ser bem direta, como ele foi, né, no caso do Cambeto, mas de uma forma geral, assim, ele usava umas palavras interessantes. Tem uma outra amiga dele que fazia o trabalho lá na Santa Casa com ele, né, era residente na mesma época que ele convidou para ir no grupo de oração que ele tinha lá na Paz. E aí ela disse que ela ficou muito reticente e tal, e lá pelas tantas ele falou assim, poxa, mas se Deus abriu o mar vermelho para o povo do Egito, será que ele não vai conseguir te levar no grupo de oração? E ela falou que ela sempre tinha sido tocada por essa palavra do mar vermelho. Então, quando o Guido falou essa palavra do mar vermelho, ela falou, nossa, mas isso é algo para mim. Assim, de onde será que ele tirou Sim, essa ideia, né? Eu acho que ele era, assim, uma pessoa de oração, né? sim, Sobretudo, ele realmente levava a sério a oração. E quando a gente leva a sério a oração, né? Assim, da forma como ele levava, a gente se coloca um pouco em silêncio para escutar a Deus, sim. né? Na verdade, acho que a oração do Guido, ela passava muito por acalmar esses barulhos que a gente tem dentro da gente, né? Silenciar e tentar ouvir a voz de Deus. Quando a gente silencia nosso coração, quando a gente pede a ajuda do Espírito Santo, aí as coisas eu acho que elas fluem mais naturalmente, né? Talvez por isso ele encontrasse essas palavras acertadas, Sim. né, para falar para as pessoas. Exato, o Espírito Santo flui, mas muitas vezes a gente não ouve, né? A gente não ouve, a gente está tão absorvido, às vezes, assim, no problema, né? A gente está tão preocupado em como a gente vai fazer aquele convite e a gente não deixa o espírito falar, né? Esquece o protagonista. É verdade. E vocês então cresceram, assim, adolescência, juventude, ali inseridos nesse meio carismático ali. Então vocês beberam muito da fonte do RCC, imagino eu, né? Sim, sim, bastante. E assim, Guido gostava também de ir, né? Aí quando eu já estava numa etapa assim, que ele fundou, ele foi chamado, ele fez a medicina, né, nessa época da faculdade. A gente tinha esse nosso cenáculo e tudo, mas vamos dizer assim, ele frequentava o Grupo Bom Pastor, mas ele ainda não tinha uma obra que ele fosse responsável por ela, Uhum. né? Ele estava indo ali, como você falou, beber, né? E aí, quando ele termina a faculdade de medicina, o padre Jorjão o convidou para formar um grupo jovem na Paróquia da Paz. E aí, onde ele vai formar um grupo da renovação. E aí, já com aquela seriedade, né, de coordenar o grupo, ele quer levar o pessoal para Canção Nova, porque ele vê que ali é um Ah, lugar muito bom, né, que tem ali palestras maravilhosas, na época era o Monsenhor Jonas, né, uhum. pregava, então ele amava as pregações do Monsenhor Jonas, ele leva o pessoal muito para lá. Então ele fazia esse trabalho, assim, ele convidava, por exemplo, estava lá como é que fala?
na residência médica, no hospital, né, que era a Santa Casa, convidava o pessoal para o grupo de oração. Aí ele descobriu um trabalho com as missionárias da caridade. Eu vou falar como é que foi isso. Aí ele chamava o pessoal do grupo de oração também para ajudar nas missionárias. Chamava também os médicos da Santa Casa para ajudar as missionárias. Legal. Né? Eu falei que ele gostava da Canção Nova. Então, assim, numa das pregações que ele teve na Canção Nova, isso a gente tem um áudio, ele contando a história dele. Né? Que ele foi numa rádio, deu essa entrevista. Ele foi num retiro da Canção Nova e lá ele ouviu uma pregação, né, que o padre anunciava uma palavra de Tobias, que fala assim, não desvieis vosso olhar do pobre, tampouco Deus se desviará de ti. E ele disse que nesse momento ele pensou quantas vezes ele tinha passado indiferente pelos pobres, né? Porque a gente morava ali em Copacabana, tinha muita gente pobre na rua, e muitas vezes ele passou indiferente. Então, naquele momento do retiro, ele pediu perdão a Deus e pediu que desse a ele a graça de nunca mais passar indiferente. E ele disse que na semana seguinte desse retiro, retornando ao Rio, né, indo lá para a residência dele, uma missionária da caridade veio se tratar na Santa Casa. E ele começou a conversar com ela, irmã, o que é a obra de vocês? Como é que vocês fazem? Aí ela começou a falar que eles tinham uma casa na Lapa, que atendiam moradores em situação de rua, ofereciam uma refeição. E ele, então, ofereceu o trabalho dele, né, como médico voluntário lá para as missionárias. E ele começou a atender, assim, uma vez por semana, lá na casa, né, pessoas que procuravam, que tinham alguma doença. Então, assim, eu acho bonito os relatos, né? Por exemplo, da irmã Cáritas, que ela falava assim que ele sempre tinha uma palavra, não era só um atendimento médico, né? Ele sempre tinha uma palavra para aquela pessoa, e ela disse que viu muitas pessoas saírem em lágrimas do consultório dele, né? Ele não se preocupava somente com o corpo, mas também com a alma, né, das pessoas. E, assim, a lembrança que eu tenho dele, né, nesse tempo, é assim, eu tinha a sensação que ele ficava muito feliz quando ele via Deus agir na vida de uma dessas pessoas que ele atendia. Uma vez ele me contou de um homem que estava, assim, na pior mesmo, largado na rua, no alcoolismo. E as irmãs levaram para ele, e ele disse que rezou, conversou com esse homem. E esse homem, então, foi fazer um tratamento numa comunidade que tem aqui no Rio, Emaús, né, que é para dependentes químicos e tal. E passou um tempo, ele disse assim, nem lembrava mais tanto do homem, ele estava um dia de manhã servindo café da manhã para os pobres na Catedral do Rio. E ele disse que chegou um homem, assim, arrumado, barba feita, sabe, bem vestido. Era aquele homem que ele tinha atendido. Ele falou assim, estava transfigurado, era outra pessoa. Tinha conseguido sair do alcoolismo, sair da rua, conseguiu novamente um trabalho e tinha ido lá agradecer. Então, Guido ficava, assim, muito comovido, sabe? Assim, ele falava disso, que eu achava bonito, não era tanto falando dele, era mais falando de Deus. Olha a maravilha que Deus fez. Né? Que Deus pode fazer. Ele via, assim, o quanto Deus pode mudar uma pessoa, que ninguém esperava, né, a vida dessa pessoa. Estava na sarjeta. Né? Mas Deus fez uma obra, né, e restituiu toda a vida dele. Que lindo. Né? E eu ouvi algumas histórias, assim, aí é bom que eu pergunto para você, que com certeza você vai saber melhor. Tá. Ouvi algumas histórias de alguns relatos de pessoas que disseram que foram atendidas por ele e ele revelou algumas coisas, por exemplo, que a pessoa nunca tinha contado para ninguém. Por exemplo, que ele dizia assim para uma pessoa, você tem que confessar, ou então se você quer essa graça, você, né, tem que buscar a Eucaristia. É verdade isso? Olha, pode ser, né? O Guido não me contava tudo, mas é assim o jeitinho dele, né? Porque ele enfatizava muito a importância dos sacramentos, sabe, na nossa vida. E ele era um bom ouvinte, Guido, né? Ele ouvia a pessoa e eu penso que, assim, como médico né, que ele aprendeu a ser médico, de ouvir, de diagnosticar e de dar um tratamento, ele fazia a mesma coisa, assim, do ponto de vista espiritual. Então, tem uma narrativa que eu ouvi várias pessoas comentarem a mesma coisa. Ele trabalhou também na Pastoral da Saúde da Santa Casa, né? Que visita ali os enfermos e fala um pouquinho de Jesus. E disse que tinha um homem que estava lá com o corpo todo aberto em feridas que não cicatrizavam na Santa Casa. E um dia o Guido foi conversar com ele e falou para
ele assim, quanto tempo que você não se confessa? Aí o homem falou assim para ele, doutor, eu não roubei, nem matei, não tenho nada para me confessar. Aí disse que o Guido falou para ele, eu também não roubei, não matei, mas olha, eu fiz isso. Aí disse que o Guido começou a confessar os pecados dele para o homem. E Guido não era padre, né? Sim. Ele depois foi estudar para ser padre, mas não chegou a ser. Mas tinha um padre que os acompanhava no trabalho de pastoral. Então o Uhum. homem ficou muito comovido com aquela confissão do Guido e resolveu aceitar Ó, se confessar também. Aí chamaram o padre, ele se confessou, comungou. E em pouco tempo as feridas incuráveis se sararam e ele teve alta. olha só. Olha só que coisa, né? Às É o poder do vezes, assim, sacramento, né? o poder dos sacramentos. O Guido acreditava, assim, na confissão e na Eucaristia como sacramentos de cura também, né? São Uhum. sacramentos para a nossa vida, né? São importantes para a nossa vida Exato. eterna. E também são sacramentos de cura, são fontes de cura para nós aqui. Com certeza. Muito bonito isso. E foi. E depois de uma viagem para Roma que ele sentiu o desejo de ser sacerdote, não foi? Eu acho que esse desejo vinha caminhando com ele, né? E Uhum. ele vinha amadurecendo. Então, tem alguns momentos, né, em que o pessoal fala disso. Por exemplo, em 97, o Papa teve aqui no Rio, teve um encontro das famílias com o Papa, era João Paulo II, e o pessoal que, na época, né, convivia com ele no grupo de oração, disse que ele falou assim, que sentiu que o Papa olhou para ele. Hum. Estava num coral que tinha dos jovens para o Papa, né? Então ele não Uhum. estava assim muito perto do Papa, mas também não muito longe. E ele disse que quando o Papa passou por onde ele estava, o Papa olhou para ele. E Uhum. ele se sentiu diferente a partir dali. Mas eu acho que essa coisa foi crescendo na vida dele. E foi durante uma viagem que eles fizeram, né, a Roma, depois foram para Lourdes, aí foram para Uhum. Fátima, né, com meus pais. Foi ali que ele falou para os meus pais que ele tinha o desejo de se tornar sacerdote, né? Ele já era médico, já tinha seu apostolado lá com as missionárias da Uhum. caridade, com a Santa Casa, mas ele sentia desejo de ir além disso, né? Então, assim, nesse áudio também que ele conta a vida dele, ele diz que foi lendo a vida de São Francisco de Assis, um livro chamado O Irmão de Assis, Uhum. ele percebeu ali a liberdade que Francisco tinha de pregar a palavra. E a Uhum. partir daquele livro, ele disse que sentiu vontade também de ser livre para pregar a palavra de Deus. A partir desse livro, ele se sente chamado ao sacerdócio. Muito bom. Então tem dedo de São Francisco de Assis no meio também. Tem, tem sim. Muito bom. E ele sempre, pelo que eu vejo assim da história dele, ele sempre teve esse amor muito grande pela igreja e sobretudo pela figura do Papa também, né? Porque ele teve algumas vezes com o Papa, né, na JMJ, acho que foi umas duas vezes, né, na Sim, ó, jornada. ele teve esse 97, né, que eu falei que o Papa veio aqui, aí ele estava bem, Uhum. assim, distante, porque o coral era enorme, tinha Claro. mais de 1.000 pessoas. Depois, em 90, acho que foi em 98, o ano seguinte, fez um grupo aqui do Rio de Janeiro que foi até Roma agradecer pela vinda do Papa. Era um grupo liderado por Dom Eugênio, que era o nosso Uhum. arcebispo na época. Tinha junto um bispo auxiliar chamado Dom Homer, né? Então eles foram ali, eles estiveram mais pertinho do Papa, porque era um grupo Uhum. pequeno, né? Tiveram naquela residência de verão do Papa, tiveram um congresso com ele, era João Paulo II ainda. Depois ele teve, nessa outra ocasião, que foi o ano Uhum. 2000, né? Aí ele teve novamente na Jornada Mundial da Juventude de Toronto, que ainda era o João Paulo II, Uhum. né? E depois ele vai voltar na de 2005 aí já com o Papa Bento, Uhum. né? O Guido morreu antes do Papa Francisco, né? Ele morreu ainda no tempo do Papa Bento XVI. Mas ele teve ali, ele gostava das jornadas, viu? Teve essa chance de ir em Que duas. bom, nossa, muito bom, né? Isso é É. excelente. E E a nessa figura do Papa época. João Paulo II, ele tinha até um quadrinho do João Paulo II que ficava no quarto dele, assim, em cima da mesinha de estudos dele, É? né? Tinha sim. Que lindo, Papa é. vivo ainda, Se o não tinha Papa olhou morrido ainda não. para ele, né? Ele tomou como Pronto, carinho. ele botou o Papa ali para ficar olhando. Olhando ainda mais.
olhando o tempo todo. Esse quadro era muito bonitinho. A gente botou no memorial dele, porque Uhum. como ele tem uma moldurinha de vidro, quando eu fui tirar a foto dele, assim, parece que ele está em cima da mesa do Guido, sabe? Assim, eu tirei antes da gente desmontar o quarto do Guido, assim, com os papéis do Guido ali em cima da mesa ainda, parece que o Papa está lendo, assim, o que o Guido escreveu. Dá um Ah, reflexo, né? sim, ai, muito bom. E você falou que, bem, em 2000 ele falou para os seus pais que ele realmente queria ser sacerdote, mas não foi nessa época que ele entrou no seminário, né? Ele veio entrar bem depois, né? Não, porque eu acho assim que a vocação de Guido, ela foi uma vocação madura, né? Uhum, Então, quando é assim, não sei se eles deixam a pessoa discernindo mais tempo, uhum, né? Ele ficou um tempo em discernimento, aí ele foi estudar, no início, a teologia, ele foi estudar no mosteiro de São Bento, porque aí nessa época que ele ingressa, a teologia não, filosofia, acho que eu falei errado, uhum, filosofia. Ele, quando ele ingressa a estudar, porque para ser padre são 3 anos de filosofia, depois 4 de teologia. Aí, quando ele ingressa para estudar, já era o bispo do Rio, Dom Eusébio. E Dom Eusébio conheceu o trabalho do Guido lá na Pastoral da Saúde, né? uhum, Conheceu o trabalho que ele fazia com as missionárias, ele pregava em grupos de oração. Então, o que que ele fala? Olha, se você ficar estudando no mosteiro, se você for para o seminário, você tem que ficar lá dentro do seminário, não pode sair. Se você ficar uhum. estudando no mosteiro, você continua fazendo, né, essa obra que você faz e também vai se preparando. Então, foi o que o Guido fez. Ele fez os 3 anos de filosofia no mosteiro e depois ele fez 2 anos de teologia também no mosteiro. Aí depois ele foi passar os outros 2 anos no Seminário São José. Entendi. E que bom, né, que o bispo teve essa sensibilidade realmente de deixar ele estudando, mas ao mesmo tempo ele Sim, no meio do mundo, assim, né? Porque com certeza Deus sim. agiu muito ali naquele tempo na vida dele, na Deus vida de agiu outras muito pessoas. nesse tempo. O que que acontece? Ele ia em vários grupos de oração, né? Isso depois, quando a gente foi levantar a história dele, a gente viu. Ele ia, assim, por exemplo, ó, tinha um grupo aqui na Barra, que é o Grupo Aliança, que ele, durante 2 anos, ele vinha mensalmente, uma vez por mês, dar palestra, fazer oração de cura. Tinha um outro grupo que era ali pertinho do Rio Sul, uma paróquia chamada Santa Terezinha, que também por uns 2 anos ele frequentou ali e rezava pelas pessoas. A própria Pastoral da Saúde, eles tinham um grupinho de oração. Então, assim, foram vários grupos que Guido formou. Formou grupos, assim, às vezes também na casa das pessoas. Eu vejo que ele olhava muito, assim, o jeitão da pessoa, né? Daquelas pessoas. E ele sempre falava, ele falou uma vez para mim, a gente precisa ter um apostolado. A gente precisa estar ligado à igreja, Uhum, né? Se a gente tiver um apostolado, a gente vai ter sempre um incentivo para buscar mais a Deus, né? Então, ele gostava de unir as pessoas assim dessa forma. Então, por exemplo, se ele visse que o que as pessoas gostavam era rezar um terço, aí ele falava assim, vamos rezar um terço aqui. Criava uma finalidade. Eu vi que uhum, ele criou mais de um terço para uma função diferente, entendeu? uhum, Eu hoje participo de um, por exemplo, que ele criou, que é para rezar pelos sacerdotes. É, é um grupo assim fechado, né? Numa casa de família e tudo, mas todo mundo pode criar, na uhum, verdade, seus grupos, né? O Guido, uhum. quando criou esse grupo, ficou orientando, não sei por quanto tempo, talvez por quase um ano, ele ia, era mensal, né? Ele ia até lá, orientava, e depois que Guido morreu, elas me chamaram, eu fiquei, e depois a gente teve também já, assim, seminarista junto com a gente, sabe? Uhum, Padre, a gente sempre tem alguém por perto para, né, não estar solto, né? sim, Guido não gostava de ninguém solto no mundo. Tem que estar a ligado, assim, a igreja. um sacerdote, a igreja sempre, E num Uhum. apostolado. Coisa boa, né? Isso é muito bom. Ver esses Sim, apostolados mais próximos, né? sim, Não de multidões, mas exatamente de buscar essa intimidade com as pessoas. sim. E esses apostolados são importantes, né? Porque eu acho que a gente precisa ter amigos que nos levem para Deus, né? Então, Guido, ele era esse amigo, né? Que levava os amigos dele para Deus. E eu vejo assim, por exemplo, nesse grupo que eu fiquei, nossa, eu tenho amigas ali que me levam para Deus, né? Às vezes você Uhum, tá meio assim, sem paciência para oração, tá dando aquela, né, esmorecida. Aí a pessoa vem e te convida, não, vamos fazer agora os exercícios de Santo sim. Inácio. Você tá até assim, que exercício de Santo Inácio? Peraí.
Não, vamos fazer, vai começar o grupo essa semana, você tem que dizer sim ou não. Ai, meu Deus, não tem tempo. Mas aí você fala, não, não quero perder, Sim, né, o claro. grupo, aí você vai. Ou então te chama para um retiro, né? Então o Guido sempre falava que a gente sempre deve procurar caminhar com quem está na mesma caminhada com a gente, de preferência um pouco mais à frente. Muito bom, é verdade. E essas amizades, assim, eu até postei hoje um, um trechozinho, né, que eu estava lendo num livro, e eu postei que exatamente os amigos, eles nos ajudam a alcançar o céu. Isso não é desculpa para a gente não buscar a nossa própria santidade, mas é porque Deus não fez a gente para ser sozinho, É né? Deus não fez a gente para ser verdade. sozinho. Então a gente precisa confiar uns nos outros, né? A gente precisa de Sim, pessoas para estarem com a gente, né? Para pegar na nossa mão, porque às vezes a gente não consegue, né? E sim, realmente, se nós não temos amigos, né? Quem serão as pessoas, né, que nos ajudarão, é né? Tem aquela passagem no verdade. Evangelho em que tinha um acamado e os amigos dele levaram ele até Jesus, né? Isso, E levaram ele isso. pelo teto ainda. Olha Olha só a ousadia que desses amigos, né? amigos, né? Então a Então, pois gente tenhamos precisa uns de amigos amigos. assim, né? Exatamente, muito bom. E que Que nos comece levem por para nós. Jesus se preciso for pelo teto. Exatamente, é muito bom. Então, o Muito Guido, bom. então ele ficou esse tempo, né, cursando fora, né, exatamente do seminário Sim, para que ele pode. pudesse prosseguir com esses apostolados pessoais que ele já tinha, né? E, Sim, e aí depois ele entra no seminário, né? isso. Ah, até ia ler um trechinho para você, porque essa caminhada do Guido de vocação, Uhum, não sei se nos ouve alguém que tem a vocação, quem sabe, né? Eu penso que essa caminhada de vocação, de discernimento, ela é uma caminhada longa, né? A uhum, gente vê, assim, até na vida dos santos, por exemplo, a gente vê, né, Guido frequentava lá a Casa das Missionárias, né, a Madre Teresa de Calcutá resolve ser freira, entra numa congregação, aí lá, quando ela já está na congregação, é que ela vai ter o chamado a fundar uma outra, né? sim, E o Guido estava ali no caminho dele, e ele se sentia chamado, às vezes ele tinha vontade de formar uma comunidade, nos moldes da Canção Nova. Ele às vezes ficava na dúvida se ele entrava para o nosso seminário aqui no Rio, diocesano, ou se ele ia para um seminário da Canção Nova, por exemplo. Ele gostava assim dessa linha da renovação, dos carismas, né? Então ele tinha todas essas dúvidas passando na cabeça dele. Eu acho que a dúvida é própria do jovem, é própria de alguém que está discernindo, né, um caminho. uhum, E tem um momento aqui no livro que eu tenho sobre a vida dele, que é escrito por Dom Justino. Ele se baseia nas anotações do Guido, das orações dele, né? Então, justamente no momento que ele está vivendo isso, que ele tinha dedicado um tempinho, ele fez a filosofia e depois ele foi tentar ver se era o chamado de Deus, era aquilo mesmo, montar uma comunidade. Ele foi residir um tempinho em Queluz, que é ali pertinho da Canção Nova. E depois ele percebeu que não era aquilo, né? E uhum. aí ele escreveu assim: nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. Segundo Timóteo 2,5. É necessário obedecer ao bispo que me pediu para trabalhar na Santa Casa e estudar teologia no Mosteiro de São Bento. Guido dizia: é preciso ter um coração manso e humilde para, no meio da agitação e da provação do mundo, prosseguir meu caminho com Jesus. Então, é bonito. Eu estava. Cada vez que eu leio uma frasezinha dele, eu penso, né, no que ele pensou ali, né? Ou seja, ele tinha os desejos, ele se sentia chamado a montar a comunidade, ele deixou um tempinho, né, ali em Queluz, pensando em fazer isso, e até perceber que não é isso. Né? É preciso ter humildade para voltar atrás, né? Voltar para o Rio e dizer, não deu Sim, certo e tudo, e entender que o caminho a seguir é a obediência, ali é o que o bispo que pediu, lindo, e ele né? pensar assim, o coração manso e humilde, né, é o que vai dar a paz, né, no meio da provação, no meio da dúvida. Sim, A isso mansidão é a humildade para chegar na resposta, né? Isso me lembrou a história da ordenação do meu pároco. Meu pároco disse que quando ele era jovem também, ele teve esse impasse, assim, né? Ele não sabia se ele Uhum. desistia do seminário diocesano e ia para os jesuítas ou se ele ficava. E aí ele disse que não, decidi, vou para os jesuítas. E aí ele foi falar com o bispo, né? E aí o bispo disse assim para ele, meu filho,
você pode ir, mas eu não te dou a minha bênção. Aí o E meu padre ficou assim, eu vou. Aí ele, você não vai. Eu vou, você não vai. Eu vou, você não vai. Por fim, o bispo disse, tá bom, faça o que você quiser, mas eu não te dou a minha bênção. O meu ai, meu pároco Deus. pensou, e ele não foi, né? Porque o bispo não deu a bênção. E aí, no dia da ordenação do meu pároco, ele disse que o padre disse bem assim, meu filho, para ele, né? Disse assim, meu filho, te dou aqui os 3 segredos da felicidade de um padre, né? Ser fiel a Jesus Cristo, ser fiel a Nossa Senhora e ser fiel ao seu bispo. Ele disse, Olha, ele disse isso, assim, né? Então o meu padre falou assim: se não fosse para ser fiel até o fim, eu nem me tornaria padre. Então, quando você disse isso, eu senti, lembrei dessa história, né? Então é isso, sim, né? É quando a gente descobre a nossa vocação, é ser fiel até o fim. Né? Quando meu pároco disse isso, eu tomei isso para minha vida, né? Eu pensei, nossa, minha vocação é o sim, matrimônio, então eu tenho que ser fiel até o fim, né? Senão eu não posso até o casar, fim. né? É Senão eu não posso verdade. dizer que aquela é a minha vocação, aquele é o meu meio de santidade, né? Então a gente Sim. está numa geração e num tempo hoje da nossa sociedade onde a gente vê as pessoas que desistem muito, né? Desistem por N Uhum, motivos e não uhum, conseguem ser sim, perseverantes e fortalecidos, né? Então, sim, que bonito é ter um exemplo tão perto, né? Um santo sim, tão brasileiro, mais brasileiro do que surfista, impossível, né? sim. Então, E é você muito sabe, bonito. Angélica, essa fidelidade, né, que você está falando tão importante, né? É, eu penso que Guido alcançou muito através de Maria, né? Sempre olhando para ela, porque quando a gente busca, como ele falou aqui, essa mansidão e a humildade, né? Além de olhar para Jesus, a gente pode olhar para Maria, que é a nossa mãe, Com né? Que é certeza. tão próxima de nós, né? Que estava ali na Santa Ceia para não deixar faltar o vinho para aquele casal, né? O que que é um vinho diante de um casamento, né? A gente falou aqui dos casamentos, da fidelidade nos casamentos. O que que é um vinho diante dessa fidelidade? Se ela não deixou faltar nem o vinho, será que ela vai deixar faltar a fidelidade, né? Porque a fidelidade às vezes custa para a gente, né? Seja a Exato. vocação que for que a gente escolheu, seja o sacerdote na sua vocação, ou alguém que se casou, ou mesmo alguém que quis ficar solteiro, né? E viver sua castidade. Então, assim, que a gente saiba sempre recorrer à Nossa Senhora. E tenha certeza, né? A gente está indo agora para a JMJ Lisboa, ali pertinho de Fátima, né? A Maravilha. gente tem a Aparecida aqui tão perto da gente também, tenha certeza que a nossa mãe, ela é maravilhosa, né? Muito Ela bom. coloca o manto dela sobre a gente, assim, o tempo todo, né? O Guido sempre foi fiel ali, desde o cenáculo, ele teve essa devoção do terço, né? E nunca deixou. Uhum. Então, né, já que a gente está falando de fidelidade até o fim e caminhando também para o fim da nossa live, Sim, o Guido, então, ele entra no seminário, né, em 2008 e 8 isso. fica um tempo dentro do seminário, né, e Uhum. logo depois ele vem a falecer, né? Conta um pouquinho para a gente de como foi esse ano final, assim, até o dia da morte. Então, em 2008 ele entrou para o seminário, né? Nesse período de seminário ele estagiou, né, nas paróquias, né? Primeiro ali em Braz de Pina, na paróquia Santa Edviges, depois na paróquia São Brás, em Madureira. E é bonito ver que nessas paróquias, assim, o pessoal até hoje lembra do Guido, né? Quando a gente faz evento aí, faz ano de morte do Guido, eles vêm, sabe? Assim, é forte a devoção ao Guido nessas paróquias. Bom, aí foi esse período do seminário que você fica assim, como eu falei, mais isolado, né? Sim. E uma coisa que eu acho bacana de ver assim que o pessoal lembra lá do seminário, né? Uma vez um padre que estudou com ele disse que o apelido do Guido no seminário era SAMU, porque ele ficava com a maletinha de médico dele lá e quando algum seminarista passava mal, chamava o SAMU. Muito bom. E disse que ele atendia, sabe, o pessoal todo e tudo, e levava
como é que fala, assim, às vezes levava na Santa Casa quando precisava, sabe? Uhum. Conseguia atendimento. Então foi isso, foi assim, mas foi um período difícil para ele também, viu? Não foi Sim. fácil, não. Tinha gente lá que implicava com ele, porque que ele só Uhum. entrou para fazer os 2 últimos anos, que até que é Uhum. privilégio, que não sei o Sim. que. Aquelas coisas, né, que a gente Sim. já sabe. Mas, enfim, ele era muito do silêncio, o Guido não era muito de falar, não, sabe? E estava aguardando, né, que chegasse o grande dia, né, que todo seminarista espera, que é a ordenação. Uma coisa que foi bonitinha, ele ficou muito feliz quando ele foi o envio para o seminário, que ele botou a batina. Até outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Parecia uma noiva com vestido. A alegria dele com aquela roupa, nossa, ele Radiante. ficou radiante quando ele viu, assim, quando ele vestiu a roupa, né? Então, assim, ele tinha uma grande expectativa, né, de chegar esse dia da ordenação, mas Deus levou ele antes, né? Nesse dia 1º de maio de 2009, ele foi surfar. Era um feriado, é dia de São José Operário, Dia do Trabalhador, né? Uhum. Ele foi surfar com o meu outro irmão, com o Eduardo Martins, que ia se casar no dia seguinte, né? E aí, tô vendo uma pergunta ali, depois vou responder, mas Tá. enfim. Eles foram surfar e o que eles dizem é que eles não viram bem o que aconteceu com o Guido, né? Uhum. Eles só viram já Guido se afogando, né? O laudo lá do IML diz que ele sofreu contusão na nuca e afogamento. E ele, assim, no trajeto, né, da praia para o hospital, ele já faleceu. E aí no dia 2 de maio foi a missa de corpo presente dele, né? Uhum. E a igreja de Copacabana, que o padre abriu, né, para fazer a missa de corpo presente, ela cabe assim umas 1.000 pessoas, ela estava lotada. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Como que assim era um feriadão, primeiro foi uma sexta, né? Então sábado de um feriadão e aquela igreja lotada porque veio gente dessas paróquias que ele teve como seminarista, veio gente até de fora do Rio que conhecia as Olha só. pregações dele, sabe? Veio o seminário todo. Dom Orani, que era bispo há pouco tempo, né, no Rio, mas de ouvir falar do Guido, assim, a comoção, né, do lugar que ele estava, assim. Foi também. Então, foi também ele que celebrou, que presidiu essa missa, tinha vários sacerdotes presentes, né, tinha 2 bispos auxiliares também. E quando ele terminou a missa, foi muito bonito, porque ele falou assim que ele teve um desejo tão forte de se tornar sacerdote, que então ele ia colocar a estola dele, Dom Orani, nas mãos do Guido. E ele tirou a estola dele, desceu do altar e colocou nas mãos do Guido. E Guido foi Nossa, enterrado que assim, emoção. com essa estola. E você sabe que quando assim ele foi exumado, a veste, né, que ele estava enterrado, que era a batina dele de seminarista, e a estola estavam inteiras, né? Então a gente tem lá no memorial dele. Eu acho assim que é bem bonito, né? Bem significativo, né? Nossa, que lindo. É, essa intenção dele, né? Esse desejo forte que ele tinha de ser sacerdote. Sim. A gente tem certeza Ah, que ele seria um sacerdote maravilhoso, né? Nesse momento da morte do Guido, a gente, né, se questionou muito, mas, poxa, ele seria um sacerdote maravilhoso, ele com arrastaria certeza. multidões para Deus, né? Não dá para você entender, mas uma coisa que eu aprendi, assim, quando o Guido morreu, é que a pior coisa que tem é tentar entender. A gente nunca vai entender, Os desígnios de né? Deus. Então, eu acho que, sobretudo, a gente tem que ter a fé no amor de Deus, Sim. né? Isso aí eu nunca perdi, assim, a fé é que Deus nos ama, que Deus... Isso eu não perdi em nenhum momento. Deus ama imensamente o Guido. Então, se isso aconteceu, deve ter um porquê. Eu não entendo, não vou pedir para entender, né? Mas, assim, Deus com certeza tem um porquê. E depois veio surgindo, né, para a gente, com o processo, hoje em dia a gente vê que realmente Guido foi para o céu, mas assim, de lá ele continua a obra dele, porque eu recebo muito testemunho de gente que assim se converteu por causa do testemunho do Guido, né, que estava discernindo a vocação e aceitou o chamado ao sacerdócio por causa do testemunho do Guido, Sim. e curas, e são muitos testemunhos, né, então Muito vou lindo, fazer outra muito live para lindo. falar dos testemunhos. Só dos testemunhos, é verdade, é verdade. E aí, Alguém perguntou ali da isso. especialidade do Guido. O Guido ficou como clínico geral, né? Na Hum. verdade, todo médico que se forma é clínico. Se ele quiser uma especialização, ele vai fazer depois. Mas Guido queria ficar, naquela ocasião, né, que ele ainda pensava ser médico, como clínico, porque ele achava um desafio conhecer assim o ser humano como um todo, né?
Ele falava que as especializações, o cara vai olhar muito para a coluna, vai dar um remédio que às vezes pifa o estômago, né? Ele falava assim, o clínico não, ele olha o paciente como um todo, é um desafio, porque você tem que estudar muito mais para estar atualizado em tudo, né? Aham. Então, ele gostava de desafio. Muito bom. E, Ângela, tinha mais uma coisa que eu queria te perguntar. Eu acho que quando a gente fala, né, sobre essa questão da, dos santos mesmo, né, da nossa igreja, a gente vê muito, né, esses exemplos, né, talvez até muito antigos e muito distantes, e ter um exemplo tão próximo é muito especial, né? Então, assim, Sim, eu imagino o quanto deva ser para vocês também ter esse exemplo tão próximo. Mas a minha questão especificamente que eu queria perguntar é, é a questão, por exemplo, dos defeitos. Porque às vezes a gente acha que santo é aquele que não tem nenhum defeito, né? Você concorda com isso? Que santo é aquele que é completamente sem defeito algum? não, eu não concordo com isso, porque eu acho que o santo realmente, às vezes, ele tem um defeitinho, né? Tem uns santos que a gente vê na igreja que são briguentos, que são bravos, né? Aí eu falo assim, se eu tiver alguma chance de ser santa, pronto, encontrei um par, que eu sou brava. O Guido, ele realmente, assim, eu tenho pouco para falar de defeito do Guido, que o Guido era ótimo irmão, viu? Assim, poucas brigas eu acho que a gente teve, né? Assim, mais assim na adolescência, né? Um queria assistir o canal de TV, outro queria assistir outro. Isso era um problema do nosso tempo, que era uma Brigava TV só, pelo né? controle remoto como qualquer outro irmão, É, então. essas bobeiras, assim, né? Aí por exemplo, eu comecei a dirigir antes, aí meu pai deixou um carro para mim, aí pegou meu carro, um dia bateu com o carro, amassou o carro. Pô, eu não faço isso com o carro, deixou o carro cheio de areia, porque veio da praia. Isso é Essas muito coisinhas bom, né? assim, Porque né? dá Mas esperança isso pra gente, é, né? Dá isso é muito esperança. bom. Assim, teve outra também engraçada, né? Assim, meus pais têm a casa em Friburgo, aí, por exemplo, chegava lá, já tinha minha filha, né? Ela queria ver desenho, mas ele queria ver o Padre Léo, porque tinha algum retiro na Canção Nova. Aí os dois brigavam. Olha, ele já estava santificado e continuava brigando pelo canal da TV. Aí, aí a minha mãe que apartava lá, e eu brinco com a minha filha, ó, você pode dizer que você é a única que é afilhada mesmo de batismo do santo e que também brigou com ele. E Muito ainda ganhou, bom. ela conseguiu ganhar as manhãs para ela, ele tinha que assistir Padre Léo de A tarde. argumentação foi muito boa. É nada como a avó, né? Ai, muito bom, muito bom. O Guido amava a Canção Nova, então, né? Amava, amava. Assim, quando podia, ia para Canção Nova. Estava lá em Friburgo, que ele também gostava, tinha o Nosso Silêncio, aquela, né, a casa da minha mãe, casa de mãe, tudo de bom, né? Mas ele assistia lá, ele ia na igreja, rezava, quer dizer que não é a mesma coisa rezar pela televisão, mas ele botava lá para assistir o Padre Léo. Ah, que coisa boa, muito bom. Ele chegou Muito aí bom. no PHN? Olha, deve ter ido. Eu não vou conseguir lembrar todos os eventos que Uhum. ele foi, mas um último que eu me lembro, que a gente foi junto, foi do Padre Rufus. Lembra do Padre Nossa, Rufus? Eu com acho até que já certeza. morreu também, né? Já. Nossa, um retiro lotadíssimo. E aí aconteceu uma coisa engraçada, assim, mais de uma coisa engraçada. Primeiro que eu acho que a Canção Nova não se preparou para aquele evento. Então, não tinha onde comer. A gente teve que disputar para entrar assim num lugar. Conseguimos entrar no lugar. Aí depois, de noite, a gente foi deixar as nossas coisas na pousada, que era em Lorena, para voltar para a adoração. E fomos no carro, e aí o pessoal que estava com a gente começaram a falar mal de um padre. E Uhum. Guido, ele não admitia falar mal de padre, mas eu estou vendo o Guido que é. Erramos o caminho da nossa pousada. Quando a gente se deu conta, a gente tinha passado e muito. Aí foi a deixa para o Guido, né? Ele, gente, olha só, desse jeito vamos perder a adoração. Não acham melhor rezarmos o terço? Acabou com o papo de falar dos outros. Vamos rezar o terço, vamos rezar o terço. Perfeito. Ele era assim, Desviou do tipo, já tinha assunto com rezado um terço no classe. caminho, já botou o outro, vamos rezar até chegar à adoração, a gente já rezou o rosário. Nada de falar mal. Perfeito. Desviou do assunto com classe. Com classe. Ele tinha esse jeitinho dele, entendeu? Ele esperava ali uma deixa, ele
Pronto. Hum. Muito bom, muito bom. Eu perguntei exatamente porque você falou, né, de vários momentos do Monsenhor Jonas, enfim, da Canção Nova e tal. E esse final de semana, né, essa semana, na verdade, começando amanhã, começa o Vai ter o PHN, né? PHN. Então, acho que Sim, é um super momento também para os jovens, né, pedirem a intercessão do com Guido, certeza. né, É, pedirem o realmente para que o Guido, Guido se os tivesse aí ajude. dirigindo algum grupo de jovens, ele ia estar levando os jovens para o PHN, com certeza. Com Eu certeza, eu tô não tenho como levando te alguns. dizer que ele teve lá, porque eu não tenho essa lembrança, porque ele fazia Aham. muita coisa que eu não ia, né? Sim, sim, Então, assim, te claro. dizer certo, ele foi muitas vezes a Canção Nova, provavelmente foi em algum PHN. E, assim, o que ele pudesse levar os jovens para lá, ele ia levar. Que maravilha, muito bom, muito bom. E ele, então, e olha só, você falou, e agora eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça, né? Ele morreu, você falou, dia 1º de maio, né? No dia Isso. de São José Operário, né? Ele que tanto Estamos trabalhou, preocupados. né? Sim, O Guido que tanto trabalhou, que tanto atuou como médico, né? Que tanto realmente, isso. eu acho que não tinha data mais significativa para ele Eu entrar para a glória, acho né? também. E início do mês de Nossa Senhora, né, também, assim, que ele era tão devoto, né, sempre usou escapulário, né, sempre rezou o terço, então, assim, foi muito significativo, realmente. Que coisa linda, muito bom, muito bom. Alguém perguntou qual o temperamento do Guido. Gente, assim, eu não sei. E eu também não dou muita bola desse negócio de temperamento, assim, eu acho que as pessoas bitolam um pouco nisso, né? Sim, é verdade, é Não importa verdade. qual é o nosso temperamento, a gente deve trabalhar esse temperamento, né, através do Espírito Santo. O Guido era muito ligado nos exercícios de Santo Inácio, que não vão procurar saber qual é o seu temperamento, eles vão procurar saber dos 7 pecados capitais, Uhum, qual que você desliza mais. uhum, E aí eles vão tentar combater esse pecado com a virtude oposta. sim, Isso é bem interessante, né? Então, se, por exemplo, é o orgulho que te atrai mais, então você tem que tentar praticar a humildade, sim, é entendeu? verdade. Se é a luxúria, você vai tentar praticar a pureza, Aham, entendeu? sim, Então, fazer pequenos atos, né? Tipo assim, é o orgulho que mais me faz derrapar, então vou procurar praticar aqui a humildade. Pequenos atos de humildade. Quais pequenos atos de humildade posso fazer no meu dia? Lavar a louça, lavar uma roupa, arrumar um quarto, né? Fazer alguma coisa para alguém, né? Então, é muito interessante. Esse ponto a gente não abordou muito, mas os exercícios espirituais de Santo Inácio vale a pena conhecer. É uma muito bom. espiritualidade que foi É muito verdade. importante na Eu vida já dele. fiz também, esse retiro é bom demais. Sim, Muito bom. Ângela, nosso papo foi bom demais. Isso aqui dá papo para mais de foi. uma live, hein? Dá sim. Querida, muito obrigada por ter aceitado o convite novamente. Foi um prazer falar com você. Tá Muito obrigada a todos bom. também que participaram, que estiveram aqui com a gente na live. Tirem um print aí, divulguem nos stories. A live vai ficar salva para vocês poderem assistir novamente, né? Quantas vezes quiserem. Então, mandem para os amigos, realmente divulguem nos stories, porque, né, como a gente falou, e eu repito de novo para reforçar o convite, né, e a Angela também pode reforçar, né, a gente precisa muito olhar, né, para os santos que estão aqui dentro do Brasil, para os santos que estão próximos, né, e ter um exemplo tão palpável, tão perto, né, de um jovem que viveu uma vida tão cotidiana, tão ordinária, né, e fez dessa vida ordinária algo extraordinário, é algo de fato a ser observado, é algo de fato da gente divulgar para os nossos amigos, quem sabe até mesmo alcançar os nossos amigos que nem são tão de igreja assim, né? Mas pensa só, Verdade, você conhece um santo que foi surfista? Poxa, isso já é uma forma de apostolado enorme, não, né? Nisso a pessoa, nossa, verdade. existe isso, né? E ela já vai ficar Deixa o Guido curiosa. conversar com a pessoa, né? Exatamente, deixa o Guido com o jeitinho dele. É isso aí. Angélica, ó, eu que queria agradecer, viu, o convite, queria agradecer também a presença de todos, né, que estiveram nos ouvindo. Convidar quem quiser ficar, a gente vai rezar agora no canal do Guido, a gente vai dar um tempinho e voltar com o terço do Guido, né, que a gente falou no início. E, enfim, sigam a gente lá também, né, no Instagram, Guido Scheffer. A gente está Esse sempre perfil, divulgando ali as né? agendas do Esse Guido. É o perfil que perfil eu estou aí. agora, Isso, esse sigam perfil que eu aí, estou. E a sigam o gente vai estar perfil.
Jornada Mundial da Juventude, né? Eu acabei não falando isso, né? A Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto. A gente vai ter lá uma exposição sobre o Guido, bem pertinho de um ponto turístico de Lisboa, que é a Torre de Belém. Ali fica a Fundação Champalimau, é um hospital, né? Uma fundação dedicada à saúde, que vai acolher a exposição do Quinalton com o Venerável Guido. Muito Então, bom. de 1 a 4, vamos estar lá com essa exposição. Maravilha, Ângela, muito bom. Bem, pessoal, muito obrigada pela participação. Fiquem com Deus e um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, Ângela. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus.